Ei, pessoal, eu sou Patrícia Neri, astróloga, taróloga, numeróloga e administradora do site Astrolume. Também trabalho com terapias energéticas ligadas à radiestesia terapêutica transformacional, mesa radiônica, florais e outras coisas que você pode encontrar na aba Serviços lá do nosso site www.astrolumine.com.br. Aproveita aí, já vai dando um joinha para a gente nesse vídeo, que vamos falar essa semana sobre os dias que vão do dia 6 ao dia 12 de abril, em que a gente vem aí de uma lua cheia no signo de Libra, né, com o sol no signo de Áries, depois do ano novo astrológico, mas ainda dentro da lunação pisciana, ou seja, ainda tratando das questões de peixes, das emoções profundas e tudo mais. Então, essa lua cheia em Libra vibra aí até a sexta, a quinta-feira, porque na madrugada de quinta para sexta, 1h51 da manhã, já teremos a lua minguando no signo de Capricórnio. Portanto, a semana útil é praticamente dentro da vibração da lua cheia no signo de Libra, né? Que vocês podem ver no vídeo anterior também, que foi falado bastante sobre essa lua cheia em Libra, que é um grande chamado para a gente olhar para as nossas relações e também para a forma como a gente dá e recebe. Né? O modo em como que a gente faz isso. E para que a gente possa eliminar padrões emocionais negativos e tóxicos das nossas relações, assim também como padrões de escassez, já que Vênus, que rege Libra, ou seja, que regeu e que ainda rege até quinta-feira, essa lua cheia no signo de Libra, e ingressou no signo de Touro, né? No início da semana, na segunda-feira da semana passada. E o que isso traz para a gente? Um movimento de transição entre essa visão aí do que a gente ainda precisa trabalhar dentro dessa lua cheia no signo de Libra e indo para essa transição para a lua minguando no signo de Capricórnio, para que a gente faça os ajustes pensando não no que nos falta fora, nem no que precisamos modificar no outro, mas sim o que nós precisamos fazer com o que nos incomoda por dentro. Né? Então, parar de ficar esperando que eu tenha prosperidade sem resolver os padrões de escassez internos que eu tenho. Parar de querer ficar querendo encontrar a alma gêmea sem antes desenvolver o amor próprio. Então, é dentro dessa ideia que a gente ingressa numa lua, minguando no signo de Capricórnio, e traz essas ideias para um ambiente de reflexão para ver o que a gente ainda precisa ajustar. Né? O chamado dessa lua minguando no signo de Capricórnio fala também da gente resgatar a nossa originalidade, né? Perceber o que nos movimenta por dentro. Então, é curar esses padrões internos e depois perceber qual é a energia que nos movimenta internamente, quais são as emoções que me motivam. O que me faz ir em busca da prosperidade? Eu estou indo nessa direção de acordo com o meu propósito ou em uma situação inversa? Porque muitas vezes a gente deseja aquilo que os outros querem para gente. E aí a gente se desconecta daquilo que é a nossa originalidade, daquilo que realmente a gente deseja. Né? Então, antes de buscar o que existia antes dessas imposições externas. Né? É buscar o que existia antes dessa autocobrança sem uma justificativa de motivação interna, do que eu realmente desejo para mim. Né? Tirar essas camadas que foram colocadas e impostas em cima desse eu, que é o Sol no signo de Áries, já que a Lua está minguando no signo de Capricórnio, para que a gente possa vibrar naquilo que a gente deseja para nós, no nosso caminho, como originais, no começo, o que a gente queria antes dessa autocobrança exagerada do mundo, dessa máquina de produtividade de 200%, que exige demais da pessoa, mas esquece de perguntar o que é importante para ela, o que a motiva. Por isso que às vezes a pessoa produz muito, mas não é feliz. Ou tem muitos recursos, mas não encontra preenchimento naquilo. Né? Então, eu preciso descobrir o que é sucesso para você, o que é prosperidade para você. Escreve numa folhinha de papel o que é para você. É diferente para cada pessoa. Né? É interessantíssimo se você fizer isso em grupo e ver como que a ideia de prosperidade e a ideia ou de estabilidade, ou de conforto, ou de preenchimento, ou de sucesso é diferente para cada um.
né? Então é preciso que você encontre o seu para você poder ir atrás daquilo que você deseja. Porque nós estamos na lunação de peixes. A lunação de peixes, ela fala pra gente sonhar grande, porque os dois regentes de peixes, um é Netuno, que é o sonho, e Júpiter é o maior planeta do sistema solar. Então ele fala sempre de grandeza. Então é o sonho grande. Peixe sonha grande. Só que não basta sonhar grande. Nós estamos com Netuno que rege esse peixes e com Saturno, né, que rege essa lua que mingua no signo de Capricórnio, os dois no signo de Áries. Então, qual que é a grande frase disso? Né? A grande frase que é traduzida através disso. Né? Então, a gente é chamada a sonhar grande, mas não basta sonhar. Né? Porque a maior coragem, a gente está falando de Áries, que aí é o Sol que está brilhando lá em Áries, enquanto que a Lua míngua no signo de Capricórnio, né? É sustentar esse sonho. É ter coragem para alicerçar esse sonho no invisível, dar estrutura a ele, dar forma a ele, né? E ter confiança, que é a ideia do soltar, né? Fazer a sua parte e depois confiar que o que você fez é o suficiente. Porque aí você tira fora a autocobrança. Porque às vezes a gente se cobra demais porque a gente fica achando que a gente nunca faz o suficiente para alcançar aquilo que a gente deseja. E a gente fica fazendo e não solta. E aí a gente não confia. Confia que o que a gente fez foi o suficiente e que agora a gente tem que deixar as coisas acontecerem. Né? Não é, de novo, volto sempre nessa frase, não é deixa a vida me levar, a vida leva eu, não. Mas é ter confiança para dar alicerce e estrutura a esse sonho que está no ambiente do invisível, que você não consegue enxergar ainda direito. Mas confiar que é tudo para o bem, que você vai, que é caminhando que o caminho se abre, que existem momentos de pausa necessários na vida, né? Não ficar desesperado quando às vezes você está procurando emprego e não encontra, porque o emprego certo chegará na hora que você estiver preparado. Então é preciso ter coragem para sonhar grande, mas também ter coragem para estruturar esse sonho para ser manifestado na realidade através da confiança, que é ligado à questão da coerência entre o que eu sonho, o que eu desejo, o que eu imagino mentalmente para mim e aquilo que eu sinto, ou seja, eu tenho que ter esta coragem, eu não, preciso, não pode, meu coração não pode estar em momento algum contaminado pelo medo, pela insegurança, pelas crenças limitantes de não sou o suficiente. Né? Então, essas coisas são muito importantes para que a gente manifeste os nossos sonhos, né, de forma coerente e consciente no nosso campo de vida real, sem ficar somente aqui na mente. Mas para isso é preciso que a gente tenha uma coerência com o que a gente sente, né, e confia na gente, confia no universo, confia no caminho. E sabendo que tudo tem seu tempo, tudo anda dentro de um tempo perfeito. Por isso que Saturno está em Áries, gente. Né? Saturno é o tempo. E por isso também que a gente está sentindo o tempo andar muito rápido. Outro dia era Réveillon, agora nós já estamos no meados de abril. Né? Então, chegando na Páscoa. Passamos da Páscoa, na verdade, né? Já é a semana pós-Páscoa aqui. Então, são coisas que a gente precisa saber que a gente está estruturando. É como se a gente tivesse, vou dar um exemplo que talvez seja fácil de entender, é como se a gente tivesse construindo o alicerce para os castelos que a gente constrói nas nuvens, sabe? Sem esse alicerce, esses castelos, que são os nossos sonhos, eles só ficam aqui, nessa região, eles não se transformam em realidade. Então, a gente precisa trazer esses castelos das nuvens para a Terra, para a nossa realidade, para o nosso campo, para que a gente possa manifestar o que a gente deseja, o que a gente sonha, na nossa realidade. Então, essa lua que mingua em Capricórnio é justamente isso, com o Sol em Áries, é ter coragem para sonhar grande dentro da lunação pisciana, porque é o fechamento da lua minguante, é o fechamento da lunação pisciana, né? Refletir sobre dessa importância. Né? Lembrar que nós não somos definidos pelas nossas quedas, né? Pela escassez, pela falta, mas olhar o que abunda na sua vida, o que tem de abundante na sua vida. Júpiter em Câncer, regendo essa alunação no signo de Peixes, né? É perceber a riqueza que você tem, tendo saúde, gente, tendo uma família que te ama, né? Tendo um teto sobre sua cabeça. É ser grato primeiro, antes de pedir as coisas. Né? Então, tem todo esse ensinamento acontecendo essa semana e durante toda essa alunação aí, no signo de Peixes, que agora é o fechamento, é o grande momento em que a gente tem que sincronizar tudo isso através de um momento de reflexão, a partir de sexta até quase o final da semana que vem.
Né? Então, entender essa ideia que a gente não é definido pela nossa queda, com Saturno aí no signo de Áries, que ele está em queda, mas perceber que é a força que a gente tem para se levantar do que deu errado, do que a gente fracassou, das metas que a gente não alcançou. Isso não define a gente. O que define a gente é o que a gente faz com isso, é o que a gente faz com o que a vida nos fez. Mantendo a coragem de sonhar grande, né? Mas também tendo a força na confiança é, de sustentar isso na realidade. Porque às vezes a gente realiza, mas a gente não sustenta. A gente não sustenta no tempo. E o que o Saturno está fazendo aí, ele está falando isso. É preciso realizar e sustentar. Porque às vezes a gente tem um mês maravilhoso. Aí no outro mês não tem muito faturamento, ou a gente não consegue boas relações, ou a gente não encontra. Às vezes a gente acha que encontrou uma gêmea. No outro mês a gente já não acha mais. Né? Então, é um momento em que a gente precisa refletir como que eu faço para sustentar esse entusiasmo pela vida. Né? Evitando que a autocobrança, os fracassos, as questões negativas que aconteceram sejam os administradores da minha vida. Tem uma cliente que fala assim, eu sou o CEO da minha vida. É isso mesmo. Tem que ser o manda-chuva da sua vida. Você não pode deixar que os fracassos e as perdas e tudo que deu errado seja o CEO da sua vida. Quem tem que ser o CEO da sua vida? CEO é um cargo altíssimo na questão administrativa de empresas, né? Quem tem que ser, no caso, o presidente, vamos colocar assim, né? Quem tem que ser o dono, o regente, o ator principal, quem tem que estar no palco é você. É você. Por isso que Saturno tem Áries, é puxar as rédeas da nossa vida para nós mesmos. Né? O vídeo passado e o vídeo anterior também em que foi a Lua, a lunação pisciana, né, que teve toda essa ideia de que a gente tem que puxar as rédeas para nossas mãos. A Lua cheia no signo de Libra falou isso também. A Lua crescente no signo de Câncer falou isso também. Né? Então, que a gente precisa puxar, ser maduro para puxar essas rédeas para nossa vida. Mas amadurecer não quer dizer endurecer. É isso que essa lua minguando no signo de Capricórnio com o Sol em Áries fala. Não pode perder essa energia da jovialidade, porque Áries é o signo, vamos dizer assim, entre aspas, o bebezinho, é o mais novo do zodíaco, que é aquele que chega e tudo é maravilhoso, e as coisas são novas, e tudo floresce, né? E tem cor. Já Capricórnio é uma coisa mais cinzenta, mais envelhecida, porque já teve a maturidade da vida, já passou por muitas coisas. Então a gente não pode deixar que isso aqui pese e a gente esqueça dessa jovialidade, dessa alegria, dessa felicidade. Né? É ter responsabilidade, cautela, paciência, dar um passo atrás do outro sem se atropelar, mas com alegria de viver, com energia, com entusiasmo, sem perder esse entusiasmo pela vida. Né? É a responsabilidade de Capricórnio que se une à iniciativa de Ares. É como se fosse um recomeçar num patamar mais maduro. Né, mas sem permitir que o peso da autocobrança, ou das limitações, ou das coisas, como eu falei, que deram errado, tirem o entusiasmo, nem diminua a velocidade que a gente quer chegar onde a gente quer chegar. Né? Mas também sem se atropelar. É perceber um equilíbrio, né? É uma reflexão que a gente vai ter que fazer nessa lua que minga no signo de Capricórnio para saber qual que é a minha velocidade. Aliás, qual que é o meu ritmo para alcançar as coisas que eu desejo. Eu não tenho que imitar fulano, eu tenho que ir na velocidade de fulano. Né? Eu não tenho também que ficar me detendo, detendo a minha expressão, a minha vontade, a minha originalidade, nem me escondendo. Eu tenho que ser motivado por aquilo que eu sou, para alcançar aquilo que eu desejo. Né? E aí, falei demais sobre as duas luas, né? Porque, na verdade, essa semana tem poucos aspectos, mas tem essa grande transição da lua cheia no signo de Libra, seguindo para a lua minguando no signo de Capricórnio, né? Então, a gente tem aí, o que temos de aspectos essa semana? Nós temos na quarta-feira, dia 8, nós temos o Urano em Touro fazendo um sexto para o Marte no signo de Peixes às 13h51. O Marte quase seguindo para Áries aí, mas ele ainda em Peixes, se despedindo de Peixes e já levando para Áries esse ensinamento aí do que o Urano traz para ele, né? Tem uma ideia de um campo invisível acontecendo, em que a gente precisa fazer diferente. Né? Dentro da ideia do Marte, que é a atitude, e Urano, que é o diferente. É desapegando do medo de soltar e confiar, Marte em Peixes, para seguir adiante, mesmo diante do invisível. Touro é um signo de terra que fala de alicerce também, que fala de estruturas sólidas, né?
E o Marte em Peixes fala ir em direção ao sonho, seguir na direção do sonho. Né? Então, também traz essa ideia da Lua minguando no signo de Capricórnio. De novo, de sonhar grande, que é o Marte em Peixes, né? Com atitudes grandiosas para alcançar aquilo que a gente deseja, mas lembrando que é preciso desapegar do comodismo, da zona de conforto, que é preciso fazer e acontecer para chegar onde a gente quer, onde a gente deseja, para manifestar e sustentar o sonho na nossa realidade. Então, não é ficar esperando o sonho acontecer dentro da zona de conforto, porque ele não vai acontecer na nossa realidade, apenas na nossa mente. Se a gente ficar parado e quieto, não vai acontecer nada. Então, tem esse campo invisível operando a nosso favor. Quando há essa união dentro desses signos, eu tenho uma sensação de milagre, né? Porque é a concretização, é a manifestação na realidade do Marte, das atitudes, das questões que estão ali no invisível, que estão ali no campo da espiritualidade, sendo trazidas para o corpo, sendo trazidas para a Terra. Então, é aquilo que a gente emana, que volta para a gente em forma de, que a gente chama às vezes de milagre, as coisas dão certo. Mas para isso a gente precisa desapegar do conforto de ficar sem fazer nada. É para alcançar aquilo que a gente deseja. Então, sempre entendendo que os milagres eles não são exceções, eles não são coisas que são difíceis de acontecer, mas eles acontecem justamente eles são, na verdade, resultado de uma sintonia entre o que eu penso e o que eu sinto. De novo, a gente vai voltar para isso sempre. Né? Então a gente fica achando que é milagre. Não, não é milagre. Eu entrei em sintonia. Então eu estou manifestando aquilo que eu desejo, que eu sonho na minha realidade. Entendeu? Então, esse Marte, ele vai levar essas informações para Áries. E aí ele vai começar tudo de novo, a sua caminhada pelos 12 signos do zodíaco. Então tem um fechamento de ciclo com um grande ensinamento dentro disso, né? E o Marte levou 2 anos e meio aí, passando por todos os signos do zodíaco. E agora ele volta para casa, né? Como se ele finalizasse uma jornada, ficasse 2 anos e meio numa batalha, trouxesse na bagagem tanto vitórias quanto derrotas, mas com um grande aprendizado de que em ambas situações ele construiu uma estrutura para para crescer, para ser mais forte, né? Para ser mais maduro. E toda vez que ele faz isso, ele ingressa no signo de Áries e traz para a gente esse ensinamento. Né? As vitórias e as derrotas, elas não são situações opostas. Né? Elas passam a ser parte do mesmo processo de crescimento. Justamente por causa daquela máxima, tendo Saturno aí no signo de Áries, né? Que nós não somos definidos pelas nossas quedas. Ou seja, nós não somos definidos pelas nossas derrotas, muito menos pelas nossas vitórias. Mas sim como nós reagimos a elas. Porque tudo passa, gente, tanto a derrota quanto a vitória. Né? Esse também é um outro grande ensinamento. Então, percebendo que não tem essa coisa de que derrota é ruim, vitória é bom. Quando a gente cai, a gente aprende. Quando a gente ganha, a gente precisa também aprender. Né? Então, é dentro desse aspecto que aí já o Marte ingressa no signo de Áries, no seu domicílio ariano, né? O guerreiro volta para casa com toda essa bagagem, o nosso guerreiro interior, e aí já tem no dia seguinte a Lua que mingua no signo de Capricórnio, levando a gente para todas aquelas reflexões em que a gente não pode, aí o Marte em Áries, o Sol em Áries, né? A gente não pode perder a nossa felicidade, a nossa alegria de viver, a energia, o que nos motiva internamente. Né? As emoções que nos motivam internamente. Inclusive, uma coisa muito interessante é que o símbolo de Capricórnio é uma cabra que tem as patinhas num rochedo, e esse rochedo está no mar, né? Assim, onde as ondas quebram. E esta cabra é uma cabra que tem um rabo de peixe, que está ligado, que está dentro da água. Isso quer dizer que a cabra, ou seja, o Capricórnio, a vontade de ter o sucesso, de se desenvolver profissionalmente, de ter prosperidade, ter ganhos financeiros, ele precisa estar totalmente conectado com motivações emocionais internas que me levam àquilo, porque senão viram conquistas vazias.
Então é preciso saber por que, que eu quero aquilo. Por isso que é tão importante para as questões de prosperidade, qualquer guru aí que vocês forem conversar de prosperidade, eles falam, quando você deseja algo, você precisa saber para que você quer aquilo. Por que, que você quer aquilo? Eu quero dinheiro, mas dinheiro para quê? Para ficar no banco? Entendeu? Então, é dentro dessa ideia que essa semana se desenvolve, as grandes reflexões dessa semana se desenvolvem. Mas eu diria que a grande questão toda é perceber que não são nossas quedas que nos definem, sim como nós levantamos, como nós reagimos tanto às nossas vitórias como às nossas derrotas, né? Mantendo sempre a coragem de sonhar esse sonho grande que a gente deve sonhar para alcançar o que a gente deseja, mas lembrando que esse sonho grande ele está lá nas nuvens, a gente precisa trazer ele para a terra através da construção de um alicerce possível para sustentá-lo na realidade, para que a gente possa manifestar o que a gente deseja, o nosso sonho, tudo aqui na vida real, no campo real da nossa vida. Porque sonhar não custa nada e é meio que fácil, né, gente? Desejar as coisas, eu quero tal coisa, ok, eu sonho em ser assim, eu sonho em ter tal coisa, né? Então, é preciso que a gente também se proponha a sair dessa zona de conforto, para que a gente possa ter força e confiança para dar alicerce a esse invisível, que é esse castelo que está sendo construído aí, com esse ingresso, com esse abraço de Saturno, Netuno, no ano novo astrológico aí no signo de Áries, né, trazendo para a gente essa ideia de que a coragem, na verdade, ela vem da gente alicerçar esses sonhos na nossa realidade para que a gente possa manifestar. Isso depende também da nossa capacidade de soltar, que tem a ver com ter confiança em algo invisível, de que tudo vai se encaixar. E uma coisa que o Steve Jobs sempre falou: os pontos só se ligam no futuro. Não adianta a gente querer que as coisas façam sentido agora. Esse aspecto de Urano no signo de Touro, com Marte no signo de Peixes, fala muito disso. Não adianta você querer que o que lhe acontece de invisível, do que você não está vendo, que você não está percebendo, se manifeste, que você entenda o que está acontecendo. Nem tudo precisa ser entendido no momento presente. Mas os pontos, tudo que lhe acontece, as vitórias e as derrotas, elas serão pontos que se ligarão no futuro. E aí lá no futuro você vai olhar para trás e falar assim: por isso que eu caí aqui. Por isso que eu ganhei aqui. Mas no momento presente você não consegue compreender isso. Então é seguindo no caminho, na jornada, que você vai adquirindo essa bagagem e lá na frente pode ser que aquilo faça sentido para você no passado. Né? Mas é preciso que você se abra, que você confie e evite ficar controlando tanto o incontrolável. Né? Entregue mais. E viva uma vida de gratidão em lugar de reclamação, né? Sendo grata, inclusive, pelas pequeniníssimas coisas da vida, né? E uma delas, né, que a gente às vezes acha que é muito pequena, é ter saúde, é todo dia levantar e falar: eu sou uma pessoa saudável, né? Eu tenho uma família que me ama, eu tenho amigos, são coisas que não têm preço, né? Mas elas têm um valor inestimável. Tá bom, meus amores? E tem muitas outras coisas que são assim também, tá? Aperta a bolinha aqui em cima que vai aparecer para você poder se inscrever no canal. Dá de novo aí um joinha pra gente no vídeo. Envie esse vídeo para as pessoas que você sabe que gostam desses assuntos de astrologia, né, de previsões astrológicas. Indica o nosso trabalho também, o site. Segue a gente nas mídias sociais. Tem Céu do Dia todo dia no Instagram, dando orientações para vocês sobre o dia seguinte, para vocês poderem se organizar, para lidar com as situações daquele dia, né? E dentro do site www.astrolumínio.com.br você vai encontrar esse vídeo, você vai encontrar esse texto que está aqui embaixo no YouTube também e muitas outras informações de astrologia, tá bom? Eu estou aí para vocês, para as tiragens de tarô, mapa astral, mapa numerológico, previsões astrológicas, mesa de São Miguel Arcanjo, mesas radiônicas, radiestesia transformacional e florais e muitas outras coisas. Tudo está na aba serviço do site astrolume.com.br, tá bom? Um beijo para vocês, uma semana extremamente proveitosa, buscando sempre o equilíbrio e lembrando de não perder o entusiasmo pela vida diante da autocobrança e de todas as camadas de tinta que nos foram colocadas ao longo da vida, ok? Beijão, tchau, tchau.